Oi pessoal, nesse vídeo eu quero fazer uma demonstração muito rápida, muito simples da equação conhecida como equação do foguete. O objetivo é mostrar como que seria a equação para conseguir calcular a velocidade que um foguete atinge após um certo intervalo de tempo em que ele foi lançado, ok? Então para a gente fazer esse probleminha, nós vamos fazer a seguinte consideração. Imagina um foguete. Vamos tentar desenhar um foguete aqui. Esse é o nosso foguete. Ok? E imagina que esse foguete ele está sendo lançado para a direita. Para ele ser lançado para a direita, ele ejeta gases para trás. Então, aqui atrás, ele ejeta gases para trás com uma velocidade que eu vou chamar de VE, onde VE seria a velocidade de ejeção dos gases. E o foguete atinge uma velocidade, ele ganha um acréscimo de velocidade que eu vou chamar de um ΔV. Cada quantidade que ele libera aqui de massa, então vamos supor que ele libera essa quantidade de massa que ele está liberando, vamos chamar de um ΔM. Cada vez que ele libera essa quantidade de massa, ele ganha um ΔV. A pergunta é, como é que eu posso achar esse ΔV em função dessa velocidade de ejeção e dessa variação, desse acréscimo, desse quantidade de massa ejetada? Então a ideia é partir da segunda lei de Newton, que diz que a força é igual a massa vezes aceleração. Então se a gente pensar nesses termos, eu sei que a força é igual a massa vezes a aceleração, pode ser escrito como sendo ΔV sobre ΔT. Ok? Ok. Isso daqui eu estou pensando em termos do foguete. Então, essa é a equação da segunda lei de Newton para o foguete. Agora, como é que ficaria a equação da segunda lei de Newton para o gás ejetado? A ideia seria a mesma. A diferença que para o gás, quando eu fizesse força é igual a massa vezes aceleração, a força F, a massa é um ΔM e a aceleração seria ΔV sobre ΔT, só que o ΔV é a velocidade que o gás atinge, então ΔV é V sobre ΔT. Se a gente lembrar da terceira lei de Newton, a força que o gás recebe, ele recebe do foguete, e a força que o foguete recebe, ele recebe do gás. Então essas duas forças são par ação e reação. Então a força do foguete, que é essa daqui, é igual à força do gás. Terceira lei de Newton. Ok? E aí eu vou ter que M vezes ΔV sobre ΔT é igual a ΔM vezes V sobre ΔT. Ok. Eu posso pegar esse ΔM sobre ΔT aqui e pensar que ele é, o que representaria para mim ΔM sobre o ΔT? ΔM sobre ΔT representa a quantidade de massa que é ejetada em um período de tempo. A gente poderia chamar isso de um M barra, que representa a taxa de emissão ou a taxa de ejeção. É o quanto de massa que ele ejeta em um determinado tempo. Ok? E aí como é que ficaria esse negócio? Então ficaria assim. M vezes ΔV sobre ΔT é igual a taxa de ejeção vezes a velocidade de ejeção. Posso até pensar em trocar isso aqui por aceleração, ou eu posso fazer o seguinte, eu posso passar o tempo multiplicando, aí fica ΔV, e a massa dividindo, aí fica ΔV
é igual a m barra vezes a velocidade de ejeção vezes o ΔT dividido pela massa do foguete. Essa equação ela se torna válida desde que o tempo seja relativamente pequeno, né? Se o tempo se torna muito grande, a massa do foguete, essa massa aqui, não vai ser constante, né? Porque na verdade o foguete ele é considerado como um todo, o foguete mais o gás. Então, o certo seria essa massa aqui ser m, né? Se a gente for desprezar, considerar a massa não constante, a massa que está aqui ficaria m menos ΔM, que multiplica ΔV sobre ΔT é igual a ΔM vezes a velocidade de ejeção sobre ΔT. Certo? Por quê? Porque na verdade o foguete, quando ele expele gás, ele diminui sua massa. Nesse caso aqui, essa equação ela é válida quando o tempo for considerado muito pequeno. A gente costuma dizer que quando o tempo tende a zero. E essa fórmula, quando você chegar na faculdade, você vai aprender uma ferramenta chamada cálculo diferencial integral. E a partir dessa fórmula, você consegue chegar numa equação que te determina a velocidade do foguete em função do tempo, né? Nessa altura do nosso campeonato, apenas o que eu quero que você entenda é que o foguete vai ficar tão mais rápido quanto maior a massa que ele lançar, quanto maior a velocidade que ele lançar, quanto mais tempo ele lançar gases. E a sua velocidade não vai aumentar tanto se a massa dele for muito grande. Então, o que depende para um foguete se mover? A massa do gás ejetado, a quantidade de gás ejetado por segundo, a velocidade de ejeção desses gases e o tempo que o motor fica ligado, certo? E também a massa do foguete. Embora a massa do foguete ela funcione diminuindo a variação da velocidade quanto maior for a massa. Em outras palavras, a massa seria inversamente proporcional ao aumento da velocidade, né? Agora, se eu fosse resolver o foguete considerando o decréscimo de massa, o que nós teríamos? Nós teríamos o seguinte, ΔV é igual, isso aqui a gente vai chamar de m barra, que seria a taxa, mas seria isso aqui, a taxa de massa que ele emitiu por unidade de tempo, vezes V, dividido por m menos ΔM, que multiplica o ΔT. Certo? Isso significa que conforme o foguete emitir massa, a massa inicial dele vai diminuindo, porque eu tenho um m menos ΔM. E, consequentemente, ele vai ganhando velocidade mais rápido. Então, quer dizer que o foguete, para começar a se movimentar quando ele ainda está com o tanque cheio, ele vai ter mais dificuldade do que quando ele já está depois de um certo tempo de funcionamento, porque a massa dele vai diminuindo com o passar do tempo, né? Então, é basicamente isso que você precisaria calcular para você resolver, para você lançar um foguete para o espaço. Obviamente, de novo, essa equação que eu acabei de escrever aqui também só vale para quando o tempo tende a zero, né? E quando o tempo tende a zero, a massa também tem, esse ΔM também tende a zero. E aí eu posso desprezar esse termo aqui e ficar com essa equação que a gente tem, a equação aqui do foguete inicial. Ok? Só para vocês entenderem o que aconteceria, na verdade isso é uma equação, é uma equação diferencial que se você integrar elas, você vai chegar na seguinte equação. V, deixa eu só arranjar um espacinho aqui. Você chegaria nessa equação. V é igual a m barra vezes VE
sobre m que multiplica o tempo. Ficaria integrando-se essa fórmula, né, resolvendo essa diferencial, ela ficaria dessa forma, dessa maneira. Isso significa, então, que a velocidade do corpo que ele vai adquirir, o foguete vai adquirir, depende da massa, depende da taxa de emissão de gases, da velocidade de ejeção, do tempo que esse gás ejeta e da massa do foguete, ok? Então, se um dia você quiser lançar um foguete, né, eis aí a formulazinha que você vai usar, né? Você vai precisar calcular para você lançar esse foguete para que ele atinja a velocidade que num outro momento a gente discute falando a velocidade de escape, ok?